Então aqui é a foto de uma foto aérea, né, da piscina. Que eu falo, gente, tudo comunica, né? Então a gente não é um render realista, mas é uma linguagem que a gente gosta, que a gente quer apresentar, porque eu sempre falo também que, de alguma forma, a gente entende que a gente precisa, de alguma forma, tragar esse prospecto, esse cliente, para um universo que não é o dele, sabe? Então a gente precisa explicar, que ele entenda o que é arquitetura, e isso é complexo de se fazer, de se explicar. Então, o porquê de cada escolha desse projeto, isso tudo é muito bem trabalhado, tá? E aqui a gente tem alguns diagramas, algumas. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Algumas peças gráficas que são mais técnicas, então aqui a gente vai. Aqui eu vou explicar para ele a setorização, o porquê das escolhas, o porquê que esse projeto ele foi implantado desse jeito, dessa forma e não de outra forma. Tudo, como eu disse nas lives anteriores, tem uma justificativa específica, né? Então, por que que não está invertido? Porque não poderia ser. A gente realmente vai exaurir as possibilidades para que a gente chegue na melhor resposta possível, né? E a gente vai fazer o melhor para ele. Então ele vai ter a melhor resposta que ele tem, que ele puder. A gente deixa isso muito claro, sabe? Enfim, é uma venda mesmo, né, gente? Então a gente precisa ser convincente nessa etapa. Aqui é um corte perspectivado, inclusive, ó, amanhã eu vou ensinar vocês a fazerem cortes perspectivados, tá? Então a gente vai trabalhar num corte perspectivado. Não vai ser esse, tá? Eu acho que não. Mas um outro que é bem legal também, mas que eu acho que faz toda a diferença. Então aqui a gente explica as estratégias, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, para Brasília, né, que é super importante, é, essas estratégias passivas, né, que a gente está numa zona seca. Então a gente vai se utilizar de estratégias para que a gente consiga mitigar isso de alguma forma. Enfim, entre outras coisas que a gente tem aqui. Captação de águas cinzas, reuso de águas cinzas. Eita. E aqui a gente tem algumas imagens de alguns renders que são mais realistas. Então, a gente, naquele meio do processo, a gente vem com uma coisa mais lúdica e aqui a gente apresenta o interior dessa casa. E o interior ele é super importante também, porque aí a gente vai também passar um pouquinho da nossa linguagem, né, da verdade dos materiais. Então, aqui a gente vai utilizar esses blocos aparentes, né? A gente vai utilizar bastante vegetação, tem muita iluminação. Aqui, embora tenha esse painel de vidro, a gente tem uma proteção da fachada, né? Com os cobogós, enfim. Então, essa é uma linguagem do estúdio mesmo. E que eu quero, inclusive, ó, com essa imagem, que ele se sinta nessa cozinha, que ele se sinta nesse lugar, nessa casa, né? Então perceba que realmente é um projeto de alto padrão, mas eu quero que ele entenda que existe um padrão, um alto padrão de verdade, né? Eu nem gosto dessa palavra, tá, gente? Alto padrão. É uma palavra muito estigmatizada, muito. Eu nem uso essa palavra com frequência com ele. Eu uso para que ele entenda o que que é o alto padrão, né? Que isso aqui é considerado alto padrão, né? Isso aqui, ó. Isso aqui não é alto padrão, isso aqui é um abrigo caro, né? É um abrigo estigmatizado com muito adorno e caro. Então, não é o alto padrão. E eu quero que ele entenda que isso aqui é o alto padrão, tá? Então, a gente traz esses renders realistas e aí contexto de apoio e tudo. E aqui a gente fala, né? Acreditamos que a casa precisa ir além da sua função primária de abrigo. Ela precisa ser viva e trabalhar em prol de seus moradores. Viva, que eu digo no sentido das estratégias passivas. Então, a ventilação, a iluminação, isso tudo, ela vai realmente trabalhar ali para que o usuário tenha um conforto térmico, um conforto acústico, um conforto visual também daquele espaço, para que ele se sinta bem naquele lugar. Aqui algumas imagens, e aí a gente volta meio para aquele lugar da revista, do lúdico, de algumas imagens dessa área da piscina, né, do lazer ali, com bastante vegetação, como a gente propõe, né, no estúdio. E aqui uma frase, uma parte final, né, venha conosco e criaremos um projeto único, contemporâneo e potente para você. Aqui as informações do estúdio. Então aqui, de uma forma bem rápida, né, que eu estou passando aqui com vocês, é basicamente o que a gente faz, tá, gente?